Mais uma partida irritante do Fluminense, uma partida onde o Fluminense passa 45 minutos sem jogar bola e perde de 2-0 para o Ceará. A expectativa de quando começa a partida a gente ir para o G5, caso a gente ganhasse e o Bahia empatasse a partida, se desenha como uma tragédia no final do jogo, com o Bahia fazendo uma virada no final, nos últimos minutos, e a gente numa partida horrorosa no Castelão, que a gente vai falar, fazendo com que aqui nesse momento a gente tenha que se preocupar com Vasco e São Paulo e parar de olhar para o G5. Vou pedir para vocês, por favor, quem puder, só nesse começo aqui, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda muito a... Hoje não tem vinheta, não tem clima para vinheta após essa partida, né? É mais para a gente desabafar aqui e trocar uma ideia. O Fluminense entra com muitos desfalques no Castelão. E durante muito... Os desfalques eram, né? Samuel Xavier viajou, mas foi poupado. O controle de carga entrou o Guga. Thiago Silva não viajou. O Acosta estava suspenso. E na frente, Germancano e Riquelme também, né? Não viajaram. O Germancano sentiu dores no joelho, Riquelme dores no ombro, né? Então é um time com muitos desfalques. E a gente, durante muito tempo, fala sobre o elenco. Já em algum momento virou meio que normal falar a frase no meio da torcida do Fluminense que esse elenco era regular, que era uma coisa muito parecida, não tinha nenhum craque, mas no banco era parecido. E assim, não sei se por acaso, mas hoje são 3 abismos, né? Thiago Silva para Ignacio é um abismo de diferença técnica. Aí você vai falar, mas é o Thiago Silva. Samuel Xavier para o Guga é um abismo. A gente vai falar muito do Guga nesse pós-jogo, tá? É um abismo de diferença técnica entre os dois. E o Lúcio Acosta pelo Lima é outro abismo. E se você pensar que no segundo tempo ainda entra o Fuentes no lugar do René, queria te contar uma parada. Também existe um abismo. E olha que o René não é o Thiago Silva, mas é que o Fuentes é muito triste. Então, uma atuação no primeiro tempo do Fluminense, onde de verdade o Fluminense ele não fez nada no primeiro tempo. Ele chega a ter um pênalti marcado a seu favor, porém tem e foi pênalti no John Kennedy, mas lance tem realmente uma mão na cara do Serna, e acho que a arbitragem, não vou aqui ficar jogando para a torcida, acho que a arbitragem faz certo em anular o pênalti, que foi marcado através do VAR também. Mas a gente não consegue finalizar uma bola. E não é uma bola no gol. A gente não finaliza uma bola. A bola não ultrapassa a linha de fundo. É algo constrangedor que a gente enxerga no primeiro tempo. É um time sem conseguir, sem conexão nenhuma. E a impressão que dá é assim, claramente o time do Zubeldia, ele gosta de tabelar mais por dentro e não usar tanto esse ataque pelas pontas. Que acho até legal, mostra algo diferente. O pênalti sai no lance desse. Mas o Ceará conseguiu fechar a marcação ali, e o Lima não vai ser esse jogador que vai conseguir trocar muito ali. Ele não é o Lúcio Acosta. Então ficou um time totalmente estéril. E aí, num lance onde Canóbio olha o jogador passando, o Guga marcando e nada, é quase a mesma coisa. O jogador cruza, a bola bate no Freitas, e aí a gente vai falar de 2 jogadores aqui agora. De Freitas, e daqui a pouco eu vou pro segundo tempo, tá? Vou falar, e aí 1-0 Ceará, né? Vou falar de Freitas e de Guga. Só que o Freitas aqui é mais simples, tá? Acho que o Freitas tem até... O Freitas não tem capacidade nenhuma de estar no elenco do Fluminense. Mas o Ignacio também não. E o Thiago Santos também não. E o Igor Rabelo também não, pelo jeito. Que o Igor Rabelo tá atrás do Thiago Santos, que foi o que aconteceu hoje no segundo tempo. E o Manuel, nem tô contando mais com o Manuel, tá? Então a gente tem o Thiago Silva de zagueiro. E quando eu falo que... E o Freitas é assim... O Zubeldia tomou 8 gols até agora. Se eu estiver esquecendo, peço desculpa, tá? Mas são 2 gols contra o Sport, 2 gols contra o Mirassol, 2 gols contra o Ceará e 2 gols contra o Vasco. Desses 2 gols, 4 estão na conta do Freitas. Mesmo que muitas vezes a culpa não seja contra o Mirassol, a culpa é dele, mas a bola desvia contra o Vasco nele, e hoje desvia 2 vezes a bola nele. Ah, filho, ele é azarado. Eu não posso ter um zagueiro azarado indo jogar uma semifinal agora. Então bota o Ignacio. O Ignacio, nos últimos 3 jogos, o Ignacio foi expulso no segundo tempo, né? Ele tá perdido aqui. Nos últimos 3 jogos do Ignacio, ele foi expulso hoje e cavou a expulsão do Igor Rabelo contra o Sport. Tem que ser titular também, o Ignacio? Então, assim, é meio que desesperador quando a gente pensa em elenco. E agora eu vou falar do Guga, tá? O Guga, mais uma vez, foi um dos piores da partida. O Guga
ele foi um dos piores da partida. Vamos lá, recapitulando. O Guga foi um dos piores da partida contra o Red Bull Bragantino lá, contra o São Paulo no Morumbi, contra o Lanús hoje, contra o Bahia ele vai mal também. E é esse Guga que, assim, vamos lá, que a gente renova o contrato de 4 anos, deixando que Júlio Fidelis tivesse espaço na base. Para ser reserva do Samuel, não quero ele titular agora não. E Júlio Fidelis, essa semana, ele desce para o sub-20, faz nas quartas de final um gol contra o Volta Redonda, o seu 9º gol na temporada, isso por um lateral direito, tá? 9 gols. Por um lateral direito, 9 gols. O Guga não deve ter 9 gols na carreira dele. Mas é sub-20, no sub-20, tá? E o moleque vai fazer, tem 18 anos, faz 19 esse mês. E aí passa para a semifinal o time contra o Vasco. E hoje tem um jogador, ontem foi o jogo contra o Vasco, no primeiro jogo da semifinal, que ele vai pela direita, dribla um jogador, quando ele vai driblar o segundo, ele sofre pênalti, Fluminense abre o placar contra o Vasco. No final toma um gol, o jogo é 1-1. Sabe que jogador é esse? Júlio Fidelis. Então, assim, essa renovação, eu sei que é chato, o vídeo não é sobre isso, é o pós-jogo, mas o jogo de hoje escancara isso. E toda vez que eu tiver a oportunidade de falar isso, eu vou falar porque é algo que irrita muito, me irrita muito como torcedor e acho que irrita muito de vocês também. Não tenho nada contra o Guga. Ai, filho, mas tinha que renovar, a gente gastou dinheiro no Guga. O Guga tá pago, gente. O que o Guga jogou na semifinal contra o Internacional no Beira-Rio e na final do 4-1 Carioca, tá pago. Não tem problema nenhum com o Guga. E digo mais, eu renovaria com o Guga se não existisse Fidelis. Mas assim, a gente tem na mão um lateral velho, né? 35 anos é velho, não quis ser pejorativo. Em final de carreira, que vem sendo um dos melhores do país, são 7 gols na temporada, Samuel Xavier, e um moleque da base que jogou 5 jogos no profissional, 3 muito bem, ele sendo até um destaque da partida contra o Bahia, 9 gols no sub-20, e a gente não vai dar espaço para esse moleque por medo de perder o Guga. Gente, a gente perdeu o Arias agora. A gente perdeu o Isaac também, não foi vendido. O Arias também. Perder o Guga é algo que vai machucar você como torcedor. Você vai falar assim, caralho, estamos sem o Guga, cara. E agora? O que será do Fluminense sem o Guga? Assim, é uma renovação bizarra. E aí eu falei no pós-jogo para quem acompanhou, né? É o mesmo empresário do Guga, é o do Fidelis, o André Cunha. E aqui eu não estou criticando o empresário, tá? Ele tá de parabéns. Porque para ele é muito mais fácil ele vender um moleque de 18 anos do que o Guga. Mas segundo o nosso vice-presidente, o torcedor tem que ficar grato pelo Guga e tem que ficar feliz nessa renovação. É uma boa renovação. Então, eu espero. Ele falou que o Guga tem mercado. Não sei que mercado é esse, que eu não conheço esse mercado. E se o Guga tem mercado, imagina o Fidelis. Que talvez a gente vá conhecer o mercado do Fidelis daqui a pouco. Porque o empresário do Fidelis vai oferecer. E errado ele não tá. Então eu só queria fazer, no meio desse pós-jogo, essa aspas aqui, porque hoje ficou muito... Esse final de semana, ontem o pênalti marcado em cima do Fidelis, e hoje o Guga fazendo uma atuação ruim, mais uma, mostra que foi uma decisão errada. 4 anos de Guga, tá? Esse elenco todo tem contrato até o ano que vem, menos o Nonato e o Manuel. E oposição, lembre que vocês... que eu já vi oposição falar mal de jogador. Se você ganha uma eleição, você vai ser chefe desses caras. Você tem que pensar o que você quer da sua vida também, porque é complicado. É erro da gestão anterior? Sim. Não dá para renovar um contrato desse, todo mundo ter contrato renovado. Isso é uma... Eu quero ver o que a diretoria do Fluminense vai fazer na próxima janela com esse time inchado aí. Se vai conseguir emprestar, porque Keno tem contrato com a gente até o final do ano que vem, Thiago Santos tem contrato com a gente até o final do ano que vem. Vai fazer o que com esses jogadores? Eu confesso que eu estou curioso para ver o que vai acontecer, tá? E no segundo tempo, já falei aqui, Ignacio expulso, e aí o time até parece que volta um pouco melhor, com o Keno, com o Nonato, né? A volta do Nonato hoje, e com o Fuentes, mas não por eles, né? Mas parece que o time volta um pouco melhor nos primeiros 10, 15 minutos, e o Ignacio expulso e acaba o jogo, né? Aí não tem muito o que falar. Vale lembrar que está só para eu... A câmera está me irritando muito baixo aqui. Só para eu não esquecer de falar dele, temos falado de John Kennedy, né? Hoje matou todas as jogadas. John Kennedy hoje jogou nada. Para não falar que ele não jogou nada, ele sofre o pênalti. Que não valeu. De resto, John Kennedy deve ter perdido umas
18 bolas. Sei que com 15 minutos ele tinha perdido 8, que eu tinha olhado. Assim, um cemitério de jogada. O John Kennedy, nos últimos 19 jogos do Fluminense, a gente tem 2 gols de centroavante. O Cano contra o Botafogo e o John Kennedy contra o Sport. Isso não é problema do Zubeldia não, tá? O Zubeldia tem 9 jogos, tô falando dos últimos 18. 18 ou 19 jogos. Ou 20, sei lá. Por aí. É um problema de quem montou esse elenco. A gente não, da mesma forma que eu falei da zaga, a gente não tem centroavante titular. A gente não tem centroavante titular para essa temporada. Dito isso, o John Kennedy para mim tem que ser titular, tá? Dar mais movimentação ao time. Eles não têm intimidade com gol. Não tem intimidade com gol. Ah, o Germancano tem, mas não está se movimentando. O Everaldo não tem. É o Everaldo. O Everaldo é o Everaldo. Esquece a resposta. O Everaldo é o Everaldo. Me preocupa muito porque esse time oscila de uma forma bizarra. Esse primeiro tempo de hoje não é o mesmo time que jogou contra o Internacional e não é o mesmo time que jogou contra o Ceará na quarta-feira. Eu não sei qual time que vai enfrentar o Mirassol na quinta-feira. Você pode pensar pelo lado positivo. O jogo é no Maracanã com o nosso mando de campo. E até agora o Zubeldia tem 5 jogos, não tomou nenhum gol. Fez 3, 5, 6, 7, 8 gols e não tomou nenhum em 5 jogos. Mas é o quarto colocado do campeonato. E depois, sabe quem a gente pega depois? A gente pega o terceiro colocado do campeonato. Sabe quem a gente pega depois? A gente pega o segundo colocado do campeonato. Sabe quem a gente pega depois? O primeiro colocado do campeonato. Eu, como torcedor, acho que vai ganhar alguns jogos, vai acontecer alguma coisa, o Acosta vai jogar pra cacete, temos uma Costa dependência. Mas é preocupante, não é? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui. Sei lá o que você vai comentar. Comenta força para nossa torcida, porque quinta-feira tem mais um jogo e vamos ver qual o time do Fluminense que vai entrar em campo na quinta-feira.